Fala, torcedor vascaíno, o Arsenal da Inglaterra está interessado na contratação da joia do Vasco da Gama, Ryan. E após o sorteio da Copa do Brasil, o Marcelo Santana deu uma entrevista e falou que o Fábio Carille, treinador do Vasco da Gama, está sendo avaliado pela diretoria. E o sorteio da Copa do Brasil aconteceu no dia de ontem, e o Vasco já tem um adversário definido e também o mando de campo. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno, e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você clicar no botão do like e se inscrever no canal, que é muito importante, beleza? Ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo você clicar no botão do like. Vamos tentar bater pelo menos aí 30 likes nesse vídeo, ajuda aí que é importante. Agora vamos para as informações. A primeira informação é sobre o atacante Ryan. O Vasco estaria interessado, negociando Ryan com o Arsenal por até 90 milhões de reais. Pedrinho está considerando vender Ryan nos próximos meses, com o interesse do staff do jogador em levá-lo para a Europa. Vários clubes europeus já demonstraram interesse e agora o Arsenal, um dos principais times do mundo, estuda fazer uma oferta de 90 milhões de reais pelos direitos econômicos do atleta. Pedrinho acredita que o jogador é muito valorizado no mercado e busca uma boa negociação. A fonte dessa notícia é do canal Vasco. Informação importante para a gente saber, né, ali do NT Vascaínos, para a gente saber sobre a situação do Ryan. Creio eu que o Ryan vai ser o próximo jogador do Vasco da base, criado na base do Vasco da Gama, a ser vendido, né? O último, se eu não me engano, foi o Andrei, né, do Vasco da Gama ali da base, o volante, foi vendido para o Manchester City, pro Chelsea, na verdade, né? E aí hoje tá jogando no Strasbourg, da França, inclusive tá jogando muita bola lá no campeonato francês, né? Enfim, eu acho que agora a próxima venda do Vasco da Gama em relação aos jogadores vai ser o Ryan no meio do ano. Eu pensei que o Ryan ia ser vendido, inclusive, nessa janela agora de início do ano. Mas ele não foi vendido, o Vasco conseguiu manter ele, né? O John Textor estava muito interessado na contratação do Ryan, mas pelo visto deu uma desistida, né? Inclusive, a gente falou na live, antes de ontem, inclusive, aqui no nosso canal, de que o Tottenham também estava interessado na contratação do Ryan. Então, cara, tem alguns clubes, muitos clubes da Inglaterra e também da Europa, tirando da Inglaterra, da Espanha e tudo mais, né? Que tem interesse na contratação do atacante Ryan do Vasco da Gama. Então é importante saber sobre isso, por quê? Porque é um dinheiro que vai entrar nos cofres do Vasco da Gama, e isso é muito importante, porque ajuda, né, a construir uma parte do CT, né, reformar alguma parte, ajuda em comprar jogadores, em fazer contratações, em pagar salário, deixar salário em dia, enfim, né, o dinheiro entrando nos cofres do Vasco, isso é excelente, dá para quitar uma partezinha da dívida, um pouquinho, enfim, né, então esse dinheiro vai ser muito utilizado pela diretoria, né, creio eu que seja muito bem utilizado pela diretoria do Vasco da Gama. Então, provavelmente no meio do ano, o atacante Ryan, a joia do Vasco da Gama, vai ser vendido, né, nessa janela aí do meio do ano, que provavelmente também o Vasco vai reforçar muito esse elenco, né, tô com uma expectativa boa para essa janela do meio do ano. Bom, outra informação aqui agora, pessoal, não é nem informação, mas é uma entrevista que o Marcelo Santana deu lá depois do sorteio da Copa do Brasil, que aconteceu no dia de ontem. Depois já a gente vai falar quem o Vasco vai enfrentar nessa Copa do Brasil. Então olha aqui, ó, o Marcelo Santana, uma entrevista aqui, ó, Marcelo Santana admite pressão em Carille e cita cultura do futebol no Brasil. Somos avaliados jogo a jogo. Vamos dar aqui um play na entrevista do Marcelo Santana. No Brasil todos somos avaliados jogo a jogo. Tem situações que você gosta de fazer um planejamento às vezes mais a médio e longo prazo, mas é a nossa cultura, a gente tem que saber conviver com isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar em outros clubes, também tem essa pressão, o Fábio teve essa oportunidade também, tem a mesma pressão, e o Vasco tem a sua maneira de ser. A torcida Cruz Maltina tem uma expectativa grande de voltar a ser campeã. Desde 2016 o Vasco não ganha um título, desde 2011 não ganha um título grande, um título nacional. Então a gente tem que saber conviver nesse contexto, claro que tendo responsabilidade também com a capacidade de investimento, para que a gente seja assertivo nas tomadas de decisão, e a gente prefere sempre trabalhar com esse equilíbrio. O fundamental para a gente, claro, é estar ao máximo em sinergia com a torcida, porque quando a torcida do Vasco apoia e empurra, ela é determinante nos resultados. Isso é muito notório na história do Vasco, nas grandes conquistas do Vasco, na própria história de São Januário, a mobilização da torcida, o que faz, o que transforma. Então o que a gente busca é transmitir essa competitividade ao torcedor cruzmaltino, esse respeito à camisa, para que a gente tenha esse respaldo de ser merecedor da confiança do torcedor. É o Fábio que busca isso, é o Marcelo Santana que busca isso,
é o nosso presidente, que é a nossa liderança máxima, que tem uma história belíssima no clube. E a gente sabe essa responsabilidade. O Vasco não foge à cultura dos clubes brasileiros. Então tá aí, entrevista do Marcelo Santana, falando sobre essa situação do Fábio Carille, né, que ele falou que é uma cultura do futebol brasileiro, que todo jogo a jogo, eles são avaliados, né, ele comparando com a Europa, porque na Europa, pra quem não sabe, né, um treinador ali pode estar mal, mas ele dura ali 6 meses, por aí, né, a gente tá vendo o Ancelotti no Real Madrid, tá mal, mas continua no cargo lá também, enfim, entre outros treinadores também, né, que tão mal, mas continuam no cargo ali até o final da temporada. Enfim, é uma cultura que tem lá, só que aqui no Brasil é muito diferente. Aqui você perde 5 jogos seguidos, um empate, sei lá, você ali vai ser muito pressionado, senão a diretoria do clube onde você vai estar, né, o treinador, não te demitir. Então, cara, é uma cultura que realmente no futebol brasileiro, né, mas a situação do Carille é algo que a gente não vê de novo, né? O Carille chegou no início do ano. Ele tá treinando esse elenco do Vasco tem muito tempo já. E no Campeonato Carioca o Vasco não demonstrou muita coisa. E aí agora no Campeonato Brasileiro também não demonstrou muita coisa. A gente jogou contra o Porto Cabelo, que é um time muito fraco, na minha opinião. O Porto Cabelo não passava nem no meio de campo do Vasco. Deu 2 finalizações. Uma que não deu nem perigo. A outra o cara foi cruzar e a bola chegou no Léo Jardim. Enfim, né? Um time que é muito fraco tecnicamente. O Vasco é muito superior. Era um jogo em São Januário pro Vasco garantir um saldo de gols maneiro, né? Enfim, o Vasco não conseguiu fazer isso. E aí, inclusive, falando em Sul-Americana, um adversário que eu acho que é um dos candidatos a ficar em primeiro colocado ali junto com o Vasco da Gama, né? Os dois disputando ali, seria o Lanús. E o Lanús ontem, ele venceu o Melgar lá na Argentina, né, na casa do Lanús, venceu por 3-0. Então, o mesmo time que o Vasco ali tomou um empate, em 10 minutos a gente tomou 2 gols do Melgar, é o time ali que perdeu de 3-0 ali para o Lanús, que é um adversário que vamos dizer que é um adversário mais difícil pro Vasco, né? É difícil, vai jogar lá na Argentina contra o Lanús, no São Januário também é um time mais difícil, enfim, é um time mais cascudo, mais experiente, com mais condições financeiras, então é um time ali que vai disputar com o Vasco a primeira colocação, e esse jogo de antes de ontem do Vasco, era um jogo pro Vasco conseguir ali, né, encaminhar uma vitória ali com saldo de gols muito grande, uns 4-0, 3-0, 5-0, dava pra fazer isso. O Vasco teve chances, os jogadores também do Vasco em campo não teve competência de fazer o gol, né? Vamos cobrar o Coutinho, porque o Coutinho não teve eficiência no gol também, perdeu uma porrada de gol. Lógico que é mérito do goleiro também alguns lances, mas teve uns lances lá que ele chutou no meio do gol. Ele chutou no meio do gol, né? O Vasco perdeu muitos gols ali de bobeira. Mas enfim, né? Então falando sobre a Sul-Americana, o Lanús aí, né, ganhou de 3-0 do Melgar e aí assume a primeira colocação da Copa Sul-Americana, beleza? No grupo do Vasco da Gama. Bom, falando de Copa do Brasil, né, que essa entrevista do Marcelo Santana foi depois do sorteio da Copa do Brasil, e é o seguinte, tá definido, tá? Olha aqui, ó, o Vasco enfrentará o Operário, tá? Na terceira fase da Copa do Brasil. Então é importante saber sobre isso, né? Que o Vasco vai enfrentar o Operário aí nessa terceira fase da Copa do Brasil. E aí depois, se vencer o Operário, passar a se classificar, a gente vai para as oitavas. É importante saber sobre isso. Não vou dizer que é o adversário mais difícil que o Vasco podia enfrentar. Eu acho que tinha ali o Ceará, que é o time de Série A, que aí vai enfrentar o Palmeiras, né? Eu acho que o Ceará seria o mais difícil nessa questão. O Operário não é de bobeira, tá? Então antes você fala assim, João, é fácil esse jogo? Não, não é fácil. Primeiro que nenhum jogo pro Vasco é fácil, né? Da maneira que a gente tá jogando bola, nenhum jogo é fácil. Mas contra o Operário foi campeão do Campeonato Paranaense, onde tem o Atlético Paranaense, onde tem o Coritiba, que são mais times do que são mais times ali do que o Operário, né? Então, é um time difícil, é um time chato, né, pra gente jogar. É lógico que o Vasco, ele tem que vencer. Ele tem que ser o favorito, independente do adversário que tivesse do outro lado. O Vasco é o favorito. E ia ser o favorito caso caísse o Ceará e tudo mais, que seria o mais difícil, né? E a obrigação do Vasco vencer também. E aí uma boa coisa também, né? É que o jogo da volta é em São Januário. Então o Vasco vai decidir essa partida contra o Operário em São Januário, né? Espero que no primeiro jogo ali o Vasco consiga vencer e no segundo ali a gente consiga ali uma classificação tranquilamente, né? Espero eu, pelo menos. Espero que o Vasco consiga fazer essa proeza pra gente, se Deus quiser e Papai do Céu permitir. Beleza? Então, primeiro jogo lá na casa do Operário e segundo jogo contra
Operário em São Januário, beleza? Então é importante você, torcedor vascaíno, saber sobre essa situação do Vasco da Gama aí, né, que o Vasco vai enfrentar o Operário na Copa do Brasil. Eu, particularmente, achei ali o adversário do Botafogo e do Fluminense mais fácil que o do Vasco. O Botafogo vai enfrentar o Capital, que para mim é o time mais fraco daquele grupo B, né, grupo 2. E o Fluminense vai enfrentar o Aparecidense, que é um adversário também que é fraco relativamente. Comparado, por exemplo, ao Operário, o Operário é mais time que esses times aí que eu falei, né? O Operário tá numa segunda divisão, tá numa Série B que a gente tem mais investimentos que esses outros clubes lá, enfim, né? É um time ali que tá mais trabalho, o Operário. Mas enfim, o Vasco é obrigação do Vasco vencer esse jogo. Não tem outro, né? É obrigação do Vasco vencer esse jogo, sem dúvida alguma. Beleza? Então, informação importante pra você saber sobre isso, né? Hoje tem live às 14 horas aqui no nosso canal, então é importante você clicar no botão do like, se inscrever no canal, que é importante. Ajuda pra caramba pra gente crescer cada vez mais aqui na plataforma. Esse like, essa inscrição de vocês, né, ajuda de verdade aqui no nosso canal. Tamo junto? Então, live às 14 horas, não esquece disso, são ali umas 13h50, por aí, a gente tá abrindo aquela live pra trocar aquela ideia, pra conversar com vocês. Tamo junto, gente. Obrigado pela moral de todos. Muito obrigado pela presença. Vocês são muito importantes aqui no nosso canal. Vocês ajudam pra caramba. Eu sempre falo pra vocês, cliquem no botão do like, porque o like é importante. O YouTube ele acaba notificando mais os nossos vídeos quando você clica no botão do like. É muito importante isso, beleza? Então, clica no botão do like aí, compartilha nossos vídeos pra todo mundo, né, que é super importante. Quem tem grupo do WhatsApp de Vasco, de futebol, manda lá nosso vídeo, né, e manda nosso canal lá. Pô, galera, se inscreve nesse canal aqui, ó, pro canal maneiro, fala de Vasco e tudo mais. Tem notícias todos os dias, tem informações, tem vídeo todos os dias, 7 horas da manhã. Então, cara, quem quiser dar essa moral pra gente, é super importante, beleza? Tamo junto, um abraço a todos, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Beijão, tamo junto, gente.